Eu queria, então, agradecer muito a Lívia Cavalcante por estar aqui com a gente. A Lívia, ela é jornalista, né, como primeira formação dela, depois ela fez ecologia, e durante a graduação ela já fez o TCC sobre RPPNs, depois ela fez o mestrado sobre RPPNs e está fazendo um doutorado sobre RPPN. Então, é uma pessoa que tem muito, muito conhecimento sobre o assunto, e ela vai compartilhar com a gente aqui no curso 2 momentos, né, sobre o conhecimento que ela tem adquirido aí sobre as RPPNs. Agora ela vai falar um pouquinho do histórico de criação e ampliação das reservas particulares das RPPNs aqui, né, da ampliação das RPPNs aí no Brasil. E, enfim, Lívia, é um prazer e estar contigo aí. Obrigada, o prazer é meu. Realmente é um tema que eu gosto bastante de falar, né? E posso dizer, inclusive, nós sabemos que nós temos muitos alunos aqui de graduação, né? Como um público também heterogêneo que a gente tem. E esse meu gosto pelo assunto surgiu, de fato, dentro de uma disciplina da graduação, na época, né? Se eu bem me lembro, era uma disciplina de gestão ambiental, que o professor era o professor Dadão, que hoje é o meu orientador já nessa trajetória, né, de pesquisa com RPPNs, e me chamou muita atenção essa modalidade de conservação, que me pareceu ter um potencial muito grande, e a gente... Está dando um eco? É por conta do celular, né? Só um minutinho que eu vou resolver isso aqui, tá? Será que é por conta do celular? Deixa eu ver aqui. Deixa o microfone do celular no mudo, eu acho que dá certo. Tá no mudo. Continua o eco, gente. Deixa eu ver se eu tiro aqui Melhorou alguma coisa? Para mim estava bem, na verdade. Tá um ecozinho longe, assim. Lívia, fecha o som do computador, tanto do computador quanto do Google, e abre do celular, que eu fiz assim, no meu funcionou direitinho com você. É isso que eu ia sugerir também. É melhor, Lívia. Abre do celular e fecha do computador, que o do celular sempre fica um pouquinho. Tá, então tá, vamos fazer o contrário. Só um minutinho aqui, viu, gente? Vou fechar. Oi, Elisa, o pior. Vamos fazer o seguinte, eu vou desligar o celular e vocês me chamam se precisar de alguma coisa. Sim, sim. Eu aviso aqui se tiver alguma pergunta, se alguém levantar a mão. Pode ficar tranquilo. E aí, gente? Nossa, tem uma coisa aqui. Ainda está aqui, peraí. Agora eu acho que terminou. Agora tá. Oh, meu Deus, vamos lá. Como eu estava aqui mencionando para vocês... Isso. Não, eu ia falar para você botar em telas. Isso, como eu estava mencionando para vocês, surgiu da graduação, né? Nessa aula de gestão ambiental com o professor Dadão, e aqui estamos nós, depois de alguns anos, isso foi ali por 2014, 2013, nessa trajetória. Isso é mais para encorajar mesmo os colegas da graduação que estão aí nos assistindo e que estão se interessando pelo assunto. Vamos lá, eu vou dar uma continuidade aqui à temática e vou procurar reforçar alguns conceitos que já foram passados pelos professores para a gente poder fortalecer, né, como que é esse posicionamento das reservas particulares dentro da conservação no mundo, né, e da própria conservação em áreas privadas, né. Eu trouxe aqui para vocês uma definiçãozinha do que são áreas protegidas privadas, no inglês eles chamam PPAs, né, que são áreas sobre forma privada de governança, que pode ser tanto individual quanto coletiva, né? Que aí entra a questão da pessoa jurídica ou das pessoas físicas. E pessoas físicas, isso em todos os setores da sociedade, inclusive primeiro setor, que a gente tem algumas autarquias, né, de governo que tem
reservas particulares de patrimônio natural criadas, né? O segundo setor, no caso, as empresas, de uma maneira geral, a iniciativa privada, e o terceiro setor, em onde a gente vê as organizações não governamentais, associações, fundações, todas essas pessoas, né, tanto de ordem, jurídica como física, podem ser proprietários de áreas, e hoje nós temos várias áreas criadas por meio dessas pessoas, né? Elas são designadas com base na intenção de longo prazo, né? Isso é muito importante. No mundo, isso é diversificado, tanto assim, temporário quanto perpétuo, e a gente sabe que o nosso caso no Brasil é perpétuo, a gente vai ver um pouquinho mais detalhado, e que proporcionam meios legais e outros meios eficazes de proteção da biodiversidade, ou seja, ela tem que estar ali com reconhecimento, de certa forma, legal para ser considerada uma área de proteção. O Dadão fez uma excelente trajetória aí no nosso passado, né, para falar um pouco como era aquele paradigma da natureza, né, coloca a gente, não coloca a gente, só natureza, só humano, né, e as discussões sobre isso fizeram, inclusive, surgir a temática do modelo de áreas protegidas privadas como um modelo alternativo, né, para a gente alcançar os objetivos de conservação da biodiversidade e de serviços ecossistêmicos, né, porque hoje em dia a gente trata isso de uma maneira mais única, né, onde todos os seres, incluindo a nós humanos, fazemos ali parte de um sistema que precisa estar equilibrado em funcionamento, né, com igual atenção, né, os animais, as plantas e nós humanos, né? Então, assim, por que ele surge como um modelo alternativo e complementar também no caso dos esforços públicos? Primeiro, porque a gente tem no mundo uma alta porcentagem de terras que estão na propriedade privada no mundo, né? Sob propriedade privada no mundo. E aí, por isso, ela se torna como uma estratégia complementar, porque não necessariamente essa responsabilidade ambiental, ela precisa estar focada em apenas um ente, né? A nossa Constituição, inclusive, traz isso, que a questão da corresponsabilidade ambiental, ela está em todos os setores da sociedade, e tem uma questão também muito importante, que, em geral, essas áreas protegidas privadas, em sua maioria, elas são criadas de maneira voluntária, e isso acaba tendo uma maior aceitação social, que facilita os processos, porque a gente sabe que falar de proteger áreas, né, muitas vezes tem questões ligadas a socioambientais, mesmo questões socioambientais, que envolvem ali toda uma problemática, se não bem feita, né? Então, a questão da reserva das áreas privadas protegidas de cunho privado, de cunho voluntário, tem essa questão de uma maior aceitação social. Por que é toda essa preocupação, né? Há muitos anos, e como o Dadão bem mostrou aí, o crescimento das preocupações ambientais, né? A gente tem, muito antes de qualquer legislação, de qualquer coisa institucionalizada, já existiam os movimentos participativos sociais, né? Visando proteção dos ecossistemas, e existe uma agenda global que ela acaba pautando vários países, e nós, o Brasil, também acabamos sendo pautados por essa agenda global, né? O Brasil, ele faz parte dessa Convenção da Diversidade Biológica já há muitos anos, ali na época da Eco 92 ela foi criada, né? Faz parte da plataforma intergovernamental, que também tem estudos ligados à biodiversidade e ecossistema, são vários países signatários, né, e esses órgãos internacionais, de certa forma, que representam vários países no mundo, né, dizem que espera-se que até 2030 a gente tenha 30% de todos os ecossistemas protegidos. A meta antigamente era 17% e quase se alcançou essa meta, né, e agora foi aumentada, e por isso a gente tem uma necessidade de incorporar propriedades particulares no rol dos espaços protegidos por lei, né? Essa modalidade de conservação privada, ela existe em todo o mundo, tá, gente? Em vários países, embora varia entre si as características, né, como modelo de gestão, o nível de uso e de proteção, né? Alguns lugares, e a maioria deles, essas reservas são temporárias, embora elas possam durar muito tempo, né? Existem termos de acordo que são realizados, em alguns países se protege por 25 anos e se refaz os acordos, tem alguns países que é 99 anos, alguns países perpétuo, que é no caso das reservas particulares do patrimônio natural no Brasil, né? Mas a gente tem na Colômbia, no Chile, na Costa Rica, que são já, inclusive, sistemas bastante
consolidados, né? Austrália, Canadá, Estados Unidos, México, África do Sul, Quênia, né? E muitos outros países na Europa Ocidental e do Norte, na África Austral. O que eu estou tentando mostrar aqui para vocês nessa parte introdutória é só para mostrar que é uma coisa que existe no mundo inteiro, né? E aqui no Brasil a gente é tido como, vamos dizer assim, um certo modelo de um sistema bastante organizado e que, ademais das suas dificuldades, funciona muito bem, tá? Aí, contextualizando aqui, fazendo uma organizaçãozinha do que o próprio Dadão falou ali do SNUC, né? Eu vou trazer aqui só uma visão macro para vocês dessa conservação em áreas privadas no Brasil e como que ela está organizada nesse guarda-chuva legal, porque eu também não sou, né, conhecedora assim do direito ambiental para poder trazer detalhes para vocês, mas isso é para vocês poderem situar, né, como é que está essa questão de conservação em áreas privadas no Brasil e como que as RPPN se incluem nessa visão macro, né? Hoje em dia a gente tem as ferramentas de proteção a ecossistemas nativos em terras privadas que subdivide tanto no Código Florestal, na Lei do Código Florestal de 2012, né, e no SNUC, que é esse sistema multinível, que no caso das unidades de conservação, que elas podem, né, público e privada. E o Código Florestal, ele traz a questão da reserva obrigatória, né, de terras conservadas dentro das propriedades, subdividindo, né, entre APPs, que são as áreas de preservação permanente, e as reservas legais, né? E o SNUC, ele traz ali 3 figuras que está inserida a propriedade privada, alguma delas mista, juntamente com o público, e a exclusivamente privada, que é o caso da RPPN, né? No caso das áreas de proteção integral, refúgio de reserva de vida selvagem e o monumento natural, que ele tem a figura ali de proteção integral, como o Dadão já falou lá atrás, e que traz o misto, que é o público e o privado. De uso sustentável, nós temos a área de interesse ecológico relevante e as APPs, as áreas de proteção, as APAs, as áreas de proteção ambiental, que é público e privado também, mas a RPPN, que é a única modalidade exclusivamente privada. E isso traz uma característica no sentido do direito à propriedade, o proprietário permanece com o direito àquela terra, né? De maneira geral, o Código Florestal ele traz essas exigências relacionadas a essa reserva, né, de área, e no caso das APPs, elas, pela conceituação, né, da lei, elas vêm para apoiar o bem-estar humano, para preservar recursos hídricos, estabilidade e a própria biodiversidade, e os seus limites, eles são definidos para sempre. Uma vez que você cria ali aqueles limites, eles ficam ali definidos para sempre na sua propriedade. As reservas legais, no caso, elas podem ser alteradas ao longo do tempo, né, conforme, por exemplo, pode ser dividida a propriedade ao longo do tempo, mas é um percentual que é destinado para garantir o uso econômico sustentável, né, você não vai poder fazer extrações ali muito severas, de impactantes, né, digamos assim, e que você trabalha nelas a conservação e a própria recuperação, né, da biodiversidade e dos processos ecológicos. Nos biomas do nosso país, a gente tem percentuais diferentes em que precisa ser destinado para poder ter essa área de reserva legal, né, na Amazônia é legal 80%, no Cerrado, que se encontra dentro do domínio ali legal da Amazônia 35% e nos outros biomas 20%, inclusive na nossa Caatinga. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque o Dadão já, inclusive, falou ali atrás, as RPPNs, elas podem estar sobrepostas, certo, a uma área de reserva legal, isso não tem nenhum problema, que aí isso é uma pergunta que muitas vezes surge, e eu já deixo aqui ela respondida, a gente pode falar um pouco mais na frente sobre isso, né? E aí, dentro do SNUC, essas 3 modalidades, que já foi também mencionado, a gente só reforça esse conceito, como que é essa subdivisão aí de propriedades privadas e conservação dentro do SNUC, que tem aí os de proteção integral e sustentável, né, as áreas, os monumentos naturais, refúgios de reserva de vida selvagem, e que hoje, né, as de uso sustentável, 98% dessa área está dentro, né, dessas áreas combinadas, as APAs são 98% dessas áreas, e vem
as reservas particulares do patrimônio natural, que é a única categoria de área protegida brasileira que corresponde à definição da IUCN de área protegida privada. Isso é importante a gente dizer também. Por que a gente contextualiza também questões internacionais? Porque na frente vocês vão ver assuntos relacionados à sustentabilidade financeira, vocês vão ver assuntos que podem estar envolvidos em reconhecimentos que são necessários ter ali toda uma associação com questões internacionais, porque a gente está num momento em que apoios internacionais podem, inclusive, surgir para essa questão de conservação, e aí é importante que, se você pensa na sua propriedade, poder usufruir, talvez, no futuro disso, a sua reserva ela esteja dentro dessa definição, tá certo? Então, a RPP ela tem uma vantagem nesse sentido também. Mas o que elas são, de fato, né? Elas são reservas particulares, né, que são criadas no Brasil por ato voluntário, embora nós tenhamos, em alguns estados, por questões de legislações específicas e algumas movimentações que surgiram localmente, algumas que foram criadas a partir de acordos de compensação ambiental, mas a lei, ela diz que ela é voluntária, né, de caráter perpétuo, ou seja, uma vez criada, você não desafeta ela, a não ser por uma lei, certo? E não quer dizer que você não tenha mobilidade com a sua propriedade, ela continua sendo, né, o direito da propriedade continua sendo seu, ela continua sendo herdado pelas pessoas que estiverem à frente, seus filhos ou outros herdeiros, né? Ela pode, inclusive, ser vendida, mas ela não perde a função dela, que vai ser uma função de uma unidade de conservação, de uma área de preservação, e isso vai ser eterno, tá certo? Então, isso é uma vantagem muito importante também. Se você pensa, enquanto proprietário, aí aqui eu falo diretamente com os proprietários, de deixar um legado, né, que não se perca. Elas precisam ser reconhecidas pelo poder público, como foi dito, né? Embora seja de interesse do proprietário, quem faz esse reconhecimento é o poder público, e elas têm esse status de unidade de conservação. Na legislação, elas fazem parte do uso sustentável, onde você tem lá esse escopo de educação ambiental, turismo, pesquisa científica, podendo ser trabalhado como uso dentro da reserva. E eu não sei se vocês viram lá na apresentação do professor Eduardo, que tinha lá o artigo com vetado. A época em que foi criada no SNUC, ali tinha alguma coisa relacionada a uma extração, mas a ideia ficou um pouco confusa para algumas pessoas, ficaram em dúvida se ia ter algum risco, por exemplo, de tirar recurso madeireiro, ou qualquer outra coisa que pudesse vir a degradar de forma muito grande, mas a ideia naquela época era relacionada à coleta de sementes, apanha de algumas coisas nesse sentido, até para ajudar no processo de restauração e de manutenção, né, de recuperação dos biomas. Mas isso a gente vai chegar ali na frente, vou falar para vocês alguns detalhes relacionados à legislação atual que está sendo revista, né? Nós temos um plano, nós temos um projeto em andamento para que isso possa ser melhorado, mas atualmente é assim que funciona. Mas vamos lá. Como todas as outras coisas que foram ditas aqui, nada surgiu por acaso, né? Nada surgiu sem uma história por trás, e aí entra um pouco da minha veia jornalística em querer fazer essa construção, né, de uma linha do tempo onde a gente consegue entender mais ou menos o funcionamento das coisas a partir da sua história, né? E as reservas particulares, como são hoje as RPPNs, elas tiveram uma origem, né? E todas as pessoas que estão nessa história há mais tempo nos contam essa origem. Recentemente eu participei de um livro que foi um trabalho colaborativo, onde nós temos um capítulo que fala bem delineado sobre a origem dessas RPPNs, que foi feito a partir de umas entrevistas com pessoas chaves que estão há muito tempo nessa estrada, né? Professores, procuradores, pessoas que vieram ali acompanhando de perto e ao vivo essa construção, e essa linha do tempo ela foi formada a partir dessas entrevistas e também de vários conteúdos que nós temos hoje disponíveis, de estudos que já vêm sendo realizados há bastante tempo e que a gente vai conseguindo hoje fazer essa construção desse quebra-cabeça, tendo uma visão macro mais interessante de como foi essa linha do tempo. E aí, ali em 34, a gente tem a figura das florestas protetoras, né, que foi do Código Florestal nessa época, que destinou
espaços naturais para proteção por iniciativa dos proprietários rurais, né? E elas podiam ser consideradas uma modalidade de reserva privada porque elas permaneciam de posse e de domínio do proprietário, né? E eram inalienáveis, consideradas de conservação perene. E isso era o que trazia ali a Lei do Código Florestal de 34, com a figura das florestas protetoras. Passado um tempo, né, em 65, vem uma nova lei que fala da questão da perpetuidade, né, que foi colocada ali esse artigo que poderia, essa floresta protetora, as florestas não preservadas poderiam ser gravadas com perpetuidade, mas não teve nenhuma aplicação ou regulamentação até mais ou menos ali a década de 80, que é quando começa a ser fomentada com mais força a questão dos movimentos ambientais mesmo. O Brasil passou por muitos momentos políticos, né, que a gente sabe, assim, de questões de governo diferenciadas, e mesmo em momentos, assim, em que a cidadania talvez não estivesse ali tão plena como nessa fase, né, após 65, um dos movimentos que permaneceu foi, de fato, o movimento ambiental. O movimento ambiental foi um dos movimentos que não foi, que pôde ali ser permanecido dentro dos processos de cidadania, né? Em 77, já perto dos anos 80, surgiu um grupo de proprietários no Rio Grande do Sul que sentiu a necessidade de proteger oficialmente as suas terras, porque no Brasil já era proibida a caça, porém no Rio Grande do Sul existia essa questão da caça esportiva, ainda tinha essa possibilidade. E aí um movimento ali localizado, né, mas que tinha uma força, de certa forma, por questões éticas também no Brasil, solicitou, né, que fosse criada uma forma de proteção, e aí foi quando surgiram os refúgios particulares de animais nativos, que foi uma portaria, né, do antigo IBDF, que determinou o reconhecimento dessas terras privadas onde a caça ficava proibida, mesmo que naquele local ali pudesse acontecer a caça esportiva, que naquele tempo ainda tinha como, onde existisse ali o refúgio particular de animal nativo, não era possível isso, certo? Depois, pouquinho tempo depois, assim, vamos dizer assim, dentro dessa linha do tempo mais compridinha, né, em 88, surge uma ampliação dessa mesma portaria, só que agora estendendo a proteção não só à fauna, mas colocando a flora também, e aí surge a figura das reservas particulares de fauna e flora, né? O artigo dessa portaria trazia que elas estariam dentro da categoria de proteção integral, sendo proibido desmatamento, inclusive coleta, apanha, captura, caça ou qualquer ação humana que provocasse alteração na reserva, né? E aí, em seguida, o outro marco legal, digamos assim, que veio a institucionalizar as lutas que aconteciam por trás, como pano de fundo dessas leis, dessas regras institucionais, sempre existia ali um movimento acontecendo por trás, surgiu a figura de fato da reserva particular do patrimônio natural, que foi em 1990. Então, bem antes também do SNUC, né? Para vocês entenderem que essa história é bem antiga, né? E ali ficou instituído o caráter perpétuo da reserva e a possibilidade de criação aí das reservas particulares do patrimônio natural. Nessa fase, né? Quando você coloca ali uma nova figura legal, lógico que são precisos ajustes, né? Conforme a dinâmica vai acontecendo. E algum tempo depois, né, um decreto federal, ele acabou vindo fazer algumas modificações, né, algumas atualizações na questão da lei, e uma delas foi extremamente importante, vocês vão ver um pouquinho mais na frente no decorrer dessa apresentação, que foi o reconhecimento, a possibilidade de reconhecimento das RPPNs por órgãos ambientais locais. Tá? Manteve-se ali como uso a pesquisa científica, cultura, educação, recreação e lazer, com um caráter de proteção integral até aí, tá bom, gente? Até aí era considerado caráter de proteção integral. E aí vem 2000, com a recepção do SNUC, um sistema mais organizado, né? Em que as RPPNs foram inseridas dentro desse sistema, em que o proprietário ele poderia destinar toda a sua terra ou apenas parte dela para preservação. Guardem isso que essa informação é importante, né? No processo aí de manejo, de planejamento, e que vocês vão ver mais à frente também coisas relacionadas à sustentabilidade financeira, esse detalhe é importante. E surge dentro do SNUC e ele vai para dentro da categoria de uso sustentável,
por esse veto que foi realizado na época pelo presidente da República, da partezinha ali que dizia que poderia ter algum tipo de exploração, por medo de que isso se tornasse interpretado de maneira errada, foi retirado, e, na prática, a gente hoje tem as reservas particulares do patrimônio natural como reservas de proteção integral, na prática, tá, gente? Eles chamam isso de uma aberração jurídica, porque depois que uma lei vai à sanção e ela é publicada, você não pode modificar, é uma questão jurídica, legal. Então, assim, vocês vão ver muito, quem participar de mais eventos, ou mais cursos, ou mais discussões sobre esse assunto, é uma coisa que é sempre dita, tá? Mas é uma coisa que também está sendo discutida agora dentro do projeto de lei, que é justamente para vir melhorar, fazer correções, trazer a realidade das coisas, né? Alguns estados, quando criaram as suas leis específicas, né, ali locais, fizeram correções. Outros deixaram idêntico ao nacional para não ter algum problema jurídico, legal, as procuradorias que definiram isso nos estados, tá? Mas, na prática, hoje é assim. Em 2006, mais um decreto, mais uma atualização de procedimentos para criação e reconhecimento da RPPN, né? E ali traz a questão do plano de manejo, né? Atualmente existe um prazo, um tempo para quando você cria uma RPPN, você criar também um plano de manejo. Em tese, não é obrigado, porém é uma coisa extremamente necessária e recomendável, né? E quando a gente fala assim, não é obrigado, aí já um monte de gente fala assim, não vou fazer, era por conta do medo do que o Dadão e do que o professor Carlinhos falaram, como eram os planos de manejo antes, aqueles calhamaços, aquelas coisas assim, quase inalcançáveis, né? E às vezes pessoas comuns que estão interessadas ali, ou até empresas que estão interessadas, mas ainda não têm expertise, ainda não têm ali todo o conhecimento de como encaminhar essas questões, ficam um pouco receosas, mas vocês vão sair desse curso sabendo que criou a RPPN, criou o plano de manejo junto, vai dar tudo certo, tá bom? E aí a gente passa para uma fase atual, desse danadinho desse projeto que eu estou falando para vocês ali, desde de trás. Ele foi criado ali em pauta, para ser colocado em pauta em 2019, pelo deputado, à época, Rodrigo Agostinho, que hoje ele é quem, né? Ele é o presidente do nosso IBAMA, e ele passou na Câmara, foi ao Senado, e atualmente ele aí voltou para a Câmara, porque vocês sabem que tem todo esse processo, né? Aprova cá, vai para lá, volta, vem, e agora ele está com a relatora, a deputada Camila Jara, na Comissão de Finanças e Tributação. Antes de chegar a plenário, esses projetos passam por várias comissões, já passou pela Comissão de Meio Ambiente, já passou pela Comissão de Agricultura, e agora falta Finanças e Constituição e Justiça, tá? Esse projeto ele moderniza algumas questões e resolve alguns problemas, e isso é importante para vocês verem o que eu quero trazer para vocês com essa informação, que isso é uma pauta de interesse nacional, existe um movimento acontecendo em todos os estados, existem pessoas interessadas na temática, e não é uma coisa, vamos dizer assim, que está ali, que é de um grupinho, que está abandonado, não. É algo que está ativo e com intenções de que seja cada vez melhor e esteja atendendo a nossa realidade, né? Aqui eu vou passar para vocês, para a gente falar dessa trajetória, vamos ter uma visão de como que está hoje, e a gente vai esmiuçar um pouquinho como que pode ter chegado, né, a essa distribuição, tanto de números, quanto de área, quanto espacialmente, né, para a gente poder fazer aqui algumas inferências. Tem alguns estudos que já trazem comprovações, a gente sempre fala pode, né, porque é um universo muito grande, hoje em dia são 1.850 RPPNs reconhecidas legalmente, né, no Brasil. Elas hoje protegem, em média, 835 mil hectares do nosso país, tá? Tá chegando aí perto de 1 milhão, tem vários proprietários hoje que eles fazem assim, vamos fazer a torcida para 1 milhão, né? Mas elas estão distribuídas em âmbitos de criação entre federal, estadual e municipal. Hoje em dia, as estaduais elas já ultrapassaram as federais, nem sempre foi assim, isso é uma coisa que virou o jogo mais ou menos recentemente, a gente vai conseguir ver isso de maneira bem clara nos próximos gráficos que eu vou mostrar. E nós temos também uma parcela aí de reservas que são criadas em municípios, tá? Que tem legislações específicas
municipais. Elas estão sobre a lei do SNUC, todas elas, independente de federais, estaduais e municipais. A questão da legislação específica, ela traz principalmente aquela questão da proximidade com a localidade onde você mora, pode facilitar algumas coisas nesse sentido, mas todas as RPPNs, elas são um sistema único dentro do SNUC. Em relação à representação por região, em número, nós vemos a maioria delas localizadas na região Sudeste e Sul, tá? Em seguida, a região Nordeste, depois Centro-Oeste e Norte. Isso em número, tá? Por que esses números são tão altos assim? Se vocês observarem aí os estados onde elas estão localizadas, vocês vão ver estados que estão aí dentro, muitos deles, né, dentro da Mata Atlântica também, a gente sabe que tem aí uma história fundiária, né, de pequenas terras mesmo, né? Então, com essa informação, eu já trago para vocês o seguinte, não tem limite de tamanho, nem de mínimo, nem de máximo para a criação de uma RPPN, tá certo? Pode ser, hoje nós temos RPPNs criadas com 1 hectare, nós temos RPPNs criadas com 100, com 500, com 80 mil hectares, então, assim, para deixar claro que esse limite não existe, né? Em relação à área, a gente observa que eu escutei um barulhinho. Tem alguém querendo falar alguma coisa? Sim, o Joaquim levantou a mão aqui. Pode falar. Pode abrir. Olá, bom dia a todos, bom dia, Lívia. Eu queria só tirar uma dúvida quanto a essa questão do tamanho. Você mencionou, né, que não existe esse tamanho mínimo nem máximo, mas após a criação de um RPPN, ao longo do processo de vida dela, digamos assim, é possível você alterar esse tamanho legalmente e ela ainda ser reconhecida, especialmente em relação à expansão dela? Pode ampliar, perfeito, é possível ampliar, viu? Ampliação sempre pode. Perfeito, bom? Obrigado. Tá ok. A Liana também fez uma atualização aqui, ela falou que hoje em dia tem 9 RPPNs, então a recém-criada Mandiumari, em Macau. Isso, eu ia chegar lá, eu ia falar exatamente isso. E tem um porquê que eu não falei isso agora, mas vocês vão entender já já. Porque aqui a gente vai procurar falar para vocês da realidade, certo? E a realidade ela não é tão bonita em relação a cadastros, a registros, né? Tanto que se vocês olharem lá o cadastrozinho nacional de unidade de conservação que o Dadão mostrou, hoje a gente tem cadastrada lá 1.066 RPPNs. Não as 1.850. Aí eu já adianto para vocês que essa fonte que eu estou mostrando aqui para vocês, que está aí colocado escritinho, é uma fonte do painel de RPPNs que ela foi e ela é mantida pela Confederação Nacional de RPPNs do Brasil. Esse cadastro ele existe desde 2006. À época, ele foi uma iniciativa conjunta, nacional, e ele é alimentado, né, essencialmente pelos proprietários e por essa confederação. Então, assim, ele é um dos mais completos hoje no Brasil. A razão disso é porque, às vezes, os sistemas não se conversam, os estaduais, os federais, os municipais. Existe já um trabalho dos gestores nos órgãos ambientais para resolver essa questão, mas aí fique claro também para que, se vocês forem pesquisar depois, vocês entenderem que vocês podem encontrar números diferentes, e a razão é essa. E aí, esse cadastrozinho aqui, eu vi, Liana, a criação, eu já sabia da criação, esses dias a gente esteve conversando com o Hilton, inclusive, e já vou passar lá para o pessoal que alimenta para poder atualizar o cadastro, tá bom? Nós somos 9 e agora, se eu não me engano, é no ecossistema costeiro, né? Considerado no ecossistema costeiro porque é mangue, né? Ali na região de Macau. Mas vamos passar aqui em frente, tá? Vocês vendo aí no mapinha, a parte verde mais escura, onde a gente tem uma concentração maior em número, né? Minas Gerais, Paraná, vocês podem ver aí que são um dos que tem mais. A gente vai conseguir ver isso mais detalhado para frente, tá? Tipo de proprietário. Quem são os tipos de proprietário hoje dessas RPPNs, né? Nós temos aí uma parcela maior de pessoas físicas, né? Que criaram suas RPPNs, quase 70% aí de pessoas físicas e em cerca de 30% de pessoas jurídicas. Esse dadozinho de 3% são não identificados, porque como esse painel é um painel colaborativo, nem toda informação que chega a gente consegue ter todos os detalhes. Ele, inclusive, é construído, né, de maneira coletiva e conjunta. Quem quiser depois mandar algum detalhe, alguma informação, se perceber que tem alguma informação que pode agregar, lá é possível ser enviada essas informações, tá?
E é importante ser dito também que a construção desse painel, ele tem toda uma fonte de órgãos, né? Tem todos os links lá de onde vêm as informações, e tudo que está aqui é comprovado por meio das portarias de reconhecimento legal, tá bom, gente? Se tem alguma coisa que não está colocado com acesso nos órgãos de criação, onde foi criado, seja no ICMBio, seja nos órgãos estaduais, ou seja nos órgãos municipais, não vai estar. Mas eu acredito por esses anos todos que eu atuo pesquisando essa área, que é, de fato, um dos cadastros mais confiáveis, né? E vocês podem ficar tranquilos com esses dados, essas informações. Dentro do escopo de pessoa jurídica, eu fiz essa separação aí para vocês entenderem mais ou menos quem são essas pessoas jurídicas, tá, gente? Então, aí a gente tem cerca de 74% que são da iniciativa privada, tá? Ou seja, foram empresas mesmo que criaram essas reservas, dentro daquela parcelinha ali de pessoa jurídica, 16% que são ONGs e associações, e 1% que são governos e autarquias. Os outros porcentos estão de não identificados, que a gente não consegue saber exatamente se é do primeiro, do segundo ou terceiro setor, falando com a linguagem um pouco mais antiga, né? E aqui é uma curiosidade, eu fiz questão de trazer isso aqui, porque eu sei que a gente tem muitas empresas aqui, representantes de empresas que estão interessados, né? E aí vocês podem ver aqui que nós temos áreas diversificadas, né, de pessoas jurídicas que têm hoje RPPNs no Brasil, inclusive várias com trabalhos muito importantes e atuantes, né? Não apenas só criaram, como estão atuantes na gestão dessas reservas. E a gente tem uma grande parte, um número grande, que são empresas da área agropecuária, né? Nós temos em Alagoas um grande movimento que está acontecendo de empresas de setores sucroalcooleiros também, criando um corredor de Mata Atlântica, tá, gente? A gente está falando aqui da Caatinga, mas como o professor Carlos mesmo disse, a gente vai trazer dados que são interessantes para outros biomas também. ONGs e fundações e associações, hoje em dia também são muitas, nós temos, inclusive, o Sistema S, né, que é o SESC, que tem também, inclusive, a maior do país, a gente vai ver ali na frente, indústria, construção civil, energia, empresas florestais, algumas ligadas a turismo, igreja, nós temos igrejas, e aí eu me lembro muito bem do padre lá do Santuário do Lima, aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte, da cidade de Patu, que estava interessado, né, em transformar parte ali do Santuário do Lima em RPPNs. Nós temos já no Brasil áreas criadas por igrejas, condomínios, né? Enfim, nós temos aí áreas diversas de pessoas jurídicas que têm hoje RPPNs criadas, tá? Se a gente for fazer um olhar sobre bioma, a gente vai encontrar a seguinte distribuição, né? Mata Atlântica hoje, em relação ao número de RPPNs, é quem tem mais mesmo, é quem domina aí, né? E não é à toa, porque se a gente voltar ali atrás, naquela linha do tempo que eu falei para vocês, o que acontece? Os movimentos institucionalizados que acabavam acontecendo, reverberando em leis, reverberando em programas, eles vinham de coisas que a sociedade estava defendendo. Internacionalmente, havia uma questão de priorizar o bioma da Mata Atlântica e logo em seguida do Cerrado, e inclusive vários programas das Nações Unidas e outros órgãos governamentais, órgãos internacionais como esses, indicavam priorizar a criação de áreas privadas nesses biomas, né? E aí a gente vê ali a história do Pró-Mata Atlântica, que criou também mais à frente várias organizações. Então, a construção da história ambiental, da defesa do meio ambiente no Brasil, teve muita força disso, entendeu? Mas ela está em continuidade. Estamos aqui nós pela Caatinga, né? E isso é só para mostrar que a força e a organização faz acontecer, né? Os números, eles muitas vezes refletem, depois do tempo, o que aconteceu ali atrás, e nós continuamos nessa construção. Seguindo aí, a gente vê o Cerrado, com 16%, depois a nossa querida Caatinga, que hoje já está em 101 RPPNs criadas, né? Depois a gente vê aí a Amazônia, né?
E aí tem um pouquinho aí no Pantanal, no Pampa e os ecossistemas costeiros. Por que você não vê muito em ecossistema costeiro? Porque essas regiões são aquelas regiões costeiras que não são consideradas da União, né? Porque aí da União não seriam reservas privadas, mas são aquelas áreas que estão justamente em área de mangue, né? Como foi o caso aí da mais recente criada na RPPN, lá em Macau, aqui no Rio Grande do Norte. Então, realmente, esse número não vai crescer muito, não tem potencial para crescer muito, como os outros, falando comparativamente, né? Potencial a gente sempre tem para criar mais. Inclusive, acredito que talvez tenha alguém aqui interessado, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, na nossa capital, próximo aqui de nós temos áreas muito importantes, né? Que também tem um papel já de proteção ali de ecossistemas costeiros e que também podem, de repente, se interessar por criar uma RPPN nesse seu local. Em relação à área protegida, o Pantanal, né, em relação à área protegida dos biomas, o Pantanal ele vem com um número maior, porque nós temos uma área muito grande do Sesc Pantanal, né? Ela vamos dizer assim, ela é um outlier, ela é um pontinho fora da curva, porque de fato foi uma área criada bastante grande ali no Pantanal, embora hoje a gente só tenha 22 RPPNs no Brasil dentro desse bioma, né? Aí depois a gente vem com a Mata Atlântica, quer dizer, essas 1.340, elas protegem quase 250 mil hectares, o Cerrado, né, com quase 190 mil, a Caatinga hoje protege cerca de 80 mil hectares, com RPPNs, com reservas particulares, tá? A Amazônia, o Sistema Costeiro e o Pampa. Tem alguém querendo falar aí, gente? Lívia, tem uma pergunta aqui do Gabriel, ele está dizendo que está olhando o projeto de lei, né, que tira a RPPN de uso sustentável para proteção integral. E a pergunta dele é se isso não vai dificultar a viabilidade financeira das RPPNs. Esse projeto que você está olhando é Gabriel, Gabriel. Depois, esse projeto que você está olhando é o nacional, Gabriel? Veja direitinho, porque é o seguinte, dentro lá do Congresso, você vai observar que tem algumas emendas, que tem algumas coisas, porque ele está vivo ainda, né? E nesse vivo, ele inclusive está com uma proposta de chamar uma emenda recente que foi aprovada na comissão, ele está com uma proposta até de chamar de reservas produtivas, enfim, esse projeto é um projeto vivo, tá? Então, assim, a gente não pode definir muito o que vai acontecer, mesmo porque ele ainda está em nível de comissões. As pessoas interessadas estão se envolvendo na discussão, inclusive eu já adianto que deve haver, muito em breve, uma audiência pública para discutir ele, e aí vai ter o espaço para falar sobre ele, porque ele é só uma parte em toda essa história, né? É a parte política, vamos dizer assim, dessa história. E aí a coisa do integral e da conservação é uma discussão muito complexa, né? Do integral e do uso sustentável é uma discussão muito complexa e você, como o próprio professor Dadão disse lá atrás, né, há anos era uma coisa como se fosse dicotômica. Eu posso falar o que eu acho, tá? Eu acredito que é possível, sim, a gente conseguir unir, né, a conservação a essa questão da sustentabilidade financeira. Para isso, é preciso a gente ter conhecimento, para poder a gente tomar as decisões e as melhores escolhas, né? E existem reservas privadas hoje, aí no caso, vamos lá, vai sendo bem pragmática. Quando eu falei isso, você pode transformar em parte ou você pode transformar em todo. O que se faz hoje? Você não transforma toda a sua propriedade numa reserva particular do patrimônio natural. Por quê? Porque você pode ter uma parte que você vai usar de uma forma, você vai dar o uso de uma forma, e você pode ter uma outra parte que você vai dedicar exclusivamente para conservação, né? E aí, essa construção, essa organização ali da sua propriedade vai te permitir equilibrar o ecossistema daquele ambiente e que ali vai estar tanto uma questão ambiental quanto o tripé, que não é só ambiental, muitas vezes tem uma questão cultural e econômica, né? Uma questão social e econômica. A gente falar de meio ambiente, a gente tem que falar dessas três coisas. Então, independente do que venha trazer a legislação, independente de alguma coisa nesse sentido, são coisas importantes, são coisas complementares, e a gente, terminando o conhecimento nesse curso, a gente pode voltar a falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Só mais um complemento, Lívia. Ele estava preocupado com a questão das abelhas, da apicultura, né? Sim. O projeto traz isso, o projeto traz a permissão para isso.
viu? A questão da meliponicultura, traz a questão da coleta de sementes, a modernização que o projeto está trazendo, que foi, inclusive, coisas que veio da sociedade, que veio, inclusive, de alguns proprietários que já atuam nas áreas próximas às suas RPPNs, que não são dentro da RPPN, mas já atuam com esse tipo de atividade, né, que são atividades menos impactantes, o projeto traz coisas nesse sentido. E aí, para você estudar ele com calma, vai ser preciso mais um tempinho, porque tem várias emendas lá, né, e coisas que vão passar, coisas que não vão, coisas que já não estão valendo mais porque já não passaram, e aí eu não posso te dizer assim com precisão agora sobre, entendeu? Mas a gente pode voltar acho que a falar. o ponto, Lívia, é bem esse mesmo, viu, Gabriel? É porque, assim, às vezes um projeto ele é proposto, né, e tem uma redação. Aquela redação é a redação inicial. E depois tem discussões que vão modificando esse projeto inicial até chegar na redação final, né? Isso. Então, eu acho o que você olhou agora, a minha impressão é que você olhou o projeto original, né? Talvez. Talvez tenha sido isso. E aí está dando esse conflito de informação da Lívia com o que você está vendo aí. Tá? Vamos seguir aqui. Vamos lá. Estou olhando aqui a hora. Como é que está essa distribuição das RPPNs por bioma e esfera de gestão? Por que eu estou trazendo esfera de gestão, gente? Vocês vão entender porque isso transformou muito a dinâmica, né, das reservas ao longo do tempo. Atualmente, a gente vê aí uma divisão aí na Mata Atlântica, com parte das reservas criadas por âmbito federal, mas a maioria delas criadas em âmbito estadual, né? A gente vê hoje no Cerrado ainda uma maioria criada por âmbito federal, mas uma boa parte também já sendo criada em âmbito estadual. Na Caatinga, federal e estadual também. Na Amazônia, a gente já vê uma parte também municipal, porque a gente tem ali Manaus, né, com uma lei municipal específica, tem umas reservas ali na região, e vem aí ecossistemas costeiros, Pantanal, Pampa. Isso aqui é só uma curiosidade, tá? Vamos passar um pouquinho mais, vamos ver essa distribuição por estado, né, e o tipo de bioma. Quem que hoje tem o maior número de RPPNs, a gente já tinha visto lá atrás, que era Minas Gerais, né, e aí a gente vê que está dividido aí entre Mata Atlântica, Cerrado, e tem uma de Caatinga, né, pelo registro do painel. Depois vem o Paraná, né, com a maioria dentro da Mata Atlântica, Rio de Janeiro, e no caso da Caatinga, do Nordeste, que é o nosso foco aqui, a gente vê a Bahia, né, com um número aí expressivo, né, de criação de reservas particulares, e inclusive na Caatinga, além do Cerrado e além da Mata Atlântica, né. Eu quero dar um destaque aqui, eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas eu já vou adiantando que isso aqui tem um papel muito importante de um setor na Bahia hoje que está em parceria com as pessoas interessadas na criação de RPPNs no Estado, que é o Ministério Público Estadual. Lá eles têm um programa muito interessante que faz essa parceria, e hoje muitas reservas estão sendo criadas, né? E fora a instituições lá também, de organizações não governamentais, né? Que são responsáveis pela maioria da criação de reservas de RPPNs no estado da Bahia. Isso se reflete em alguns outros estados também, como o próprio Ceará, né? A gente vai ver aqui o pessoal da Associação Caatinga falando um pouquinho da experiência, né? Da reserva da Serra das Almas. Então, a gente vê aí uma atuação em alguns estados específicos que tem muito de movimento assim da sociedade, junto com o interesse pessoal, né, dos proprietários e movimentos de empresas também, que se reflete aí nessa realidade, né? Com licença, Lívia. Pode falar. Ana quer falar alguma coisa? Ana Lúcia? Eu queria perguntar para ela a possibilidade, se ela tem essa informação, por que Minas Gerais teria esse maior número? Está relacionado com a questão biomas ou não? Ou então, é a questão da Minas? Vamos lá. Só como uma informação, tá? Certo. A gente vai fazer uma construçãozinha aqui, que ela vai ser completada ainda nos próximos slides, que talvez nos dê direcionamentos e nos indique por quê. Mas eu vou pedir sempre para vocês terem cuidado quando vocês virem essas imagens desses gráficos, porque ela é relacionada a número de RPPNs, né? Como eu falei para vocês, existem alguns locais que, por uma questão mesmo da história fundiária daquele estado, daquela região,
as propriedades são pequenas. Então, você tem várias pequenas RPPNs e que no somatório de número fica essa coisa maior, né? Claro também que a gente tem uma questão de estados que são maiores, a gente vai ter uma questão aqui de estados que têm uma preocupação de uma legislação estadual mais antiga, que já vem num processo de construção, entendeu? Agora, também tem a questão de bioma, como eu falei para você, desde uma preocupação internacional, com o bioma da Mata Atlântica há algumas décadas atrás, com programas indicando para que as áreas prioritárias fossem dada preferência à criação em áreas prioritárias, e o bioma que tinha mais destaque, de fato, era a Mata Atlântica, seguido depois do Cerrado, isso também, com certeza, tem influência, certo? Mas não é uma coisa só, isso não se explica com uma coisa só. Cada um desses lugares, eu gosto de trazer recortado assim, para vocês verem como que as coisas podem ser construídas de maneira diferente. Existe, sim, aquilo que recepciona o macro, e existe detalhes específicos que faz, às vezes, umas movimentações maiores em alguns lugares. Por exemplo, o Paraná. O Paraná, ele tem uma legislação específica, especial, por exemplo, inclusive municipal em Curitiba, que eles trazem algumas inovações relacionadas a ICMS ecológico, algum desses lugares, entendeu? Tem coisas específicas relacionadas a ICMS ecológico, alguns municípios têm repasse de recurso por conta disso, mas nada pode ser explicado por uma só coisa. E eu peço sempre que vocês não se surpreendam muito por causa dessa questão do número e da questão do tamanho das RPPNs, que às vezes o volume tem a ver com ser pequenas áreas, tá bom? Lívia, deixa eu fazer só uma complementação. Eu não sei, eu vou dar um chute aqui, mas eu não sei nada sobre isso, mas me chama a atenção que a UFMG tinha um programa fortíssimo em conservação há muito tempo. Foi uma das primeiras universidades assim, que eu me lembro que estabeleceu esse programa muito forte em conservação. Tinha muitos primatólogos, né? Tinham pessoas que trabalhavam com macaco lá, né? E eu tenho a impressão que isso pode ser também um pouco, né? Como você falou, são múltiplos eventos, mas assim, eu acho que essa contribuição talvez tenha sido também importante, mas eu não tenho dados, é só uma... Minas Gerais é um dos estados talvez mais complexos, porque lembra que eu falei ali atrás que existiam alguns lugares que foram feitas leis, que vinha a questão da compensação ambiental e que havia algumas RPPNs criadas que não eram exatamente por iniciativa voluntária? Minas Gerais é um lugar desses, que teve criação de várias RPPNs, né, por causa de acordos e coisas relacionadas à compensação ambiental. Tá bom? Então, assim, o que eu estou trazendo para vocês aqui é uma coisa muito, vamos dizer assim, dentro da profundidade do tema, ela ainda é superficial, embora eu tenha tentado esmiuçar para vocês, justamente suscitar as dúvidas. Nem tudo eu vou conseguir responder para vocês, porque a gente não vai ter tempo, mas a gente pode continuar falando, mas até para vocês mesmos buscarem esses caminhos. A gente vai continuar em contato constante, mas não é simples, não é fácil e não tem uma resposta pronta, objetiva. Sempre cada uma dessas coisinhas é bem mais complexo do que a gente pode imaginar, tá bom? Vamos seguir aqui em frente, para a gente poder falar de mais algumas coisas. Aqui eu trouxe a questão da área, né? A gente já vê uma inversão aí em relação aos estados, que estão aí a posição dos estados, né? Se a gente fosse fazer um ranking, e aí está o Mato Grosso do Sul, né? Por conta exatamente do Pantanal, que são as RPPNs que têm a maior área. E isso também tem a ver com história fundiária, né? O Pantanal tem uma história fundiária de grandes propriedades, né? De áreas grandes. E ainda tem uma questão também que alguns pesquisadores levantam. Tudo que eu estou falando aqui, gente, são, às vezes, são hipóteses, né? Alguns pesquisadores levantam o fato também da própria, de muitas áreas do Pantanal não ter aquela condição produtiva por conta da circunstância sazonal ali mesmo, de alagamento e tudo. E aí, a gente não falou disso antes, porque eu coloco aqui sempre como coisa primária o interesse da gente conservar por uma questão mesmo ambiental, mas a gente tem um benefício, vamos dizer assim, para a criação de RPPN, que é a isenção do imposto territorial rural em cima da área que você cria RPPN. Tá certo? Então, por exemplo,
No Pantanal, isso algumas pessoas dizem, eu não estou afirmando nada, mas eu estou trazendo para vocês quais são as hipóteses que são levantadas, né? Que às vezes são áreas grandes, pela sua história fundiária mesmo, e que algumas podem ter sido criadas não só com essa razão, né, de motivo de preservação, mas também tem esse benefício que vem junto da questão da isenção do imposto territorial rural, tá bom? Além de que existe facilidade para recebimento de crédito agrícola, para as propriedades que têm RPPN ali na sua propriedade, tem alguns pequenos benefícios desses que são nacionais, tem alguns outros benefícios que são locais. O Flávio vai falar isso na aula dele, tá bom? Mas é uma das explicações. E aí a gente vê aí distribuído nos outros estados, né? Minas Gerais também, porque também é um estado grande, né, gente, em termos de área mesmo, de territorial ali, né? Vem ali com a maior parte de Cerrado e Mata Atlântica e um pedacinho ali da Caatinga. Vamos passar aqui para frente. Vamos falar aqui agora um pouco dessa dinâmica temporal de criação. Eu trouxe bem separadinho, tá? Aqui vamos dizer assim, eu fiz mestrado, estou fazendo doutorado, fiz ali o TCC. Eu não vou falar nada muito acadêmico, eu vou trazer uma coisa assim, tentar trazer mais didático mesmo. E aqui, essa informação que eu estou trazendo para vocês é uma informação de número de RPPNs cumulativo, tá? Observem que esse gráfico, ele é um gráfico que ele vai crescendo cumulativamente de acordo com a criação ao longo dos anos. Vamos ver aí para vocês entenderem cada um desses gráficos que eu vou trazer para vocês à frente, a gente vai encontrando algumas explicações. Então, vou pedir para a gente guardar as dúvidas, e se eu não tiver respondido até o fim, aí a gente volta a se falar, tá bom? Aí, quando foi a criação mesmo oficial das RPPNs em 90, né, com aquela lei que eu mostrei para vocês, que foi em 90, independente do SNUC, o SNUC entrou aí a partir de 2000, a gente vê aí que deu... em termos de área, que é a linhazinha preta, que tá o eixo da área, gente, é esse eixo secundário aqui, tá? Vocês estão vendo aí, área de RPPNs em hectare, e o número de RPPNs aqui do lado do eixo principal, que são as barrinhas. Em relação à área, a gente vê esse boom aí, né, em 96 ali para 98, que foi exatamente quando foi criada essa grande área que eu estou falando para vocês lá no Pantanal, tá? E a gente consegue ver que ela foi crescendo um pouquinho, e ali aqui, ó, de 2012 para cá, tá bem, né? Em relação à área, tá uma coisa mais tímida. Em relação ao crescimento em número de RPPNs, a gente também vê ali que depois de 96, né, começou a ter um número maior de áreas sendo criadas, né? Algumas pessoas indicam que teve a facilitação também por conta das leis estaduais, que o decreto de 96, que foi criado em 96, né, passou a permitir isso, e essa aí é a realidade, de uma maneira geral, da dinâmica temporal de criação das RPPNs. Se a gente olhar por bioma, tá, eu achei importante trazer para vocês por bioma, porque vocês vão conseguir ver claramente a estabilização de algum deles, né, em relação a parou no tempo, em relação a RPPNs, tá? Isso eu estou trazendo informação para vocês, independente do que tem por trás da explicação ou alguma questão crítica, informação. A gente vê aí Amazônia, Pantanal, Pampa e ecossistema costeiro, né, estáveis em relação a número de criação, né, e área também, cada um aí a partir de um certo tempo, uns há muito tempo, como Pampa, né, outros há menos tempo, e aí o RPPN, o costeiro aí ia ter um pontinho a mais aí com a entrada do RN, que entrou há pouco tempo, agora em junho, mas é isso, vocês podem ver aí que a Amazônia, Pantanal, Pampa e costeiro estão mais estabilizados nessa questão tanto de área quanto de criação de reservas, tá? Criação em número e em área. E aí a gente vê aqui Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, né? Que ainda continuam nos seus processos, né, crescendo, vamos dizer assim, cumulativamente em relação a número. A Mata Atlântica continua, né, com a sua, vamos dizer assim, ali, com a sua vocação maior em relação a essa modalidade de RPPNs, né, e o Cerrado foi ali, veio, né, tá um pouquinho ali devagar também, por assim dizer, falando mais informalmente com vocês. E a Caatinga, a gente vê que, embora as RPPNs estejam sendo criadas,
né, o incremento em relação à área ainda é um pouco, né, está um pouco ali também muito parecido ao longo dos anos. Assim, a gente não tem um incremento de área tão grande assim. Então, são coisas que são importantes a gente trazer por conta da reflexão que vai ser feita por todos que estão aqui presentes, que tiverem qualquer ação, né, ativa em relação a criar RPPNs, pensarem sobre esses números, tá? Eu vou trazer de uma forma diferente a visualização daquele mesmo dado. Aqui não está cumulativo, aqui está a realidade daquele ano, tá? O número que foi criado naquele ano e a referência também diária. E a gente observa aí que tem uma fase bastante áurea, que eu chamo assim, né? Houve uma fase bastante áurea aí, 97, 98 ali, né? Existem estudos locais que mostram, inclusive, que essas de 98, se a gente for ver separadinho por estado, o estado que foi responsável por essa enorme criação aí foi o Paraná, tá? Naquele tempo, existiu uma promessa grande relacionada à questão de ICMS ecológico, né? Até hoje, isso é uma discussão bastante grande, e o Flávio vai falar muito bem sobre isso na aula dele, né, e que não se concretizou, talvez, da maneira como os proprietários pensavam naquele momento, né? Mas existem estudos locais que o pessoal fez, entrevista com proprietários. Isso foi feito no Rio de Janeiro, foi feito no Paraná, foi feito em Santa Catarina, foi feito no Mato Grosso, em vários lugares. A gente tem material sobre isso, embora de alguns anos atrás, que trazem esses pequenos detalhamentos. Quem tiver interesse depois me pede, que eu mando. Tem várias referências aí, já adiantando, tem várias referências no trabalho. Eu não coloquei no final os links, porque às vezes tem alguns materiais que não são abertos, se você não estiver na universidade, que talvez complicasse mais do que ajudasse. Aí eu peço que quem se interessar por uma referência específica, fala comigo, que aí a gente divide e compartilha o material, tá bom? Mas essa daí, voltando aqui, é a realidade. E o que a gente vê é que, de certa forma, a criação ela vai acontecendo ali, mas em relação à área, né, sempre com pequenas áreas, né, pelo menos no momento. Se a gente transformar isso para ver uma espécie de taxa de crescimento entre os anos, né, se a gente fizer uma continha, que a gente vê o ano passado em relação a esse ano, quanto que ele cresceu em porcentagem, transformar isso, dizer que é uma taxa de crescimento, a gente vai ver esse comportamento, né? A gente vai ver que de 90 a 99 ali, até 2000, né, teve ápices ali. A gente vai discutir um pouquinho mais na frente, talvez, o porquê dessas coisas. E depois ficou ali, ó, uma variação muito baixa entre os anos, né? Um incremento de 4%, 5%, 4,9%, 4,6%, aí um pouquinho mais ali em 2007, 2008, incremento de 9%, 10% em relação ao ano anterior, 9%, 8%, 7%, 6%, 5%. E aí a gente não sai ali de mais de 10% de incremento e vai ficando ali, na verdade, se vocês olharem bem aí nos últimos anos, bem pouco, né? Teve uma, vamos dizer assim, estamos em baixa, né? Estamos em baixa. Vamos olhar essa dinâmica de uma maneira diferente. Vamos olhar pelo âmbito de criação. Por que eu fiz questão de trazer isso? Porque fala-se muito, não só fala-se, estuda-se também, que essa inversão ela aconteceu exatamente por conta da possibilidade, né, de criação dessas reservas por meio dos órgãos ambientais locais, e que o benefício que isso traz é justamente a localidade, né? Antigamente só podia ser feito através do órgão federal, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, a gente, se você quisesse visitar um órgão federal, o ICMBio, por exemplo, você tem que ir para outro estado para fazer isso, porque aqui a gente não, eu até então não sabia, não sei se já tem, mas não tinha uma sede, né? Que você pudesse acessar, por exemplo, o ICMBio, mas lá no passado era o IBAMA, né? Então, vocês olhem aí que a partir de 97 começam a surgir, né, o verdinho aqui, esse verdinho aqui é aquelas que foram criadas em âmbito estadual. Isso aqui, para vocês entenderem, essa faixinha aqui é os 100% das RPPNs criadas naquele ano, como que foi essa distribuição, né, em relação ao âmbito de criação. Então, a gente vê que elas começam a surgir a partir de 97 mesmo, já que o decreto estava aqui, né? E aí, olha, a gente vê, ó, 98 aqui, e aqui eu posso falar para vocês, afirmando, por causa de conhecimento dos dados,
que aqui tem muito dedinho do Paraná, do IAP, né, que era o instituto lá do Paraná, que eles fizeram o quê? Eles pegaram na mão dos proprietários. Eles, inclusive, tomavam conta de documentações e coisas para facilitar o reconhecimento dessas RPPNs, né? Então, isso aqui talvez tenha bastante força dessa questão do Paraná. E aí vocês vão vendo que vai aumentando, e cada vez mais. E se vocês olharem para esse lado aqui e olharem para esse lado, a gente vê que inverteu, né? Em algum momento a gente vê que a maioria das RPPNs criadas nos últimos anos, elas vêm sendo criadas em âmbitos estaduais ou municipais mesmo. Cada âmbito, cada um vai ter tido uma experiência, tá, gente? A experiência individual, ela pode ser uma para quem fez no estadual, para quem fez no federal, para quem fez no municipal. Isso vai depender da localidade, da região. Mas o legal é que no Rio Grande do Norte e em alguns outros estados também, que a gente vai ver aqui na frente do Nordeste, nós temos leis estaduais e tem os órgãos ambientais locais mais próximos do proprietário para ajudar nesse processo de criação. Essas estrelinhas que vocês estão vendo aqui é só para identificar aqui quando que teve criação de lei estadual naquele ano, tá? E a quantidade. Aqui foi esses dois pioneiros aqui é o Mato Grosso e o Paraná, tá? Depois vem aqui 97, 98, teve uma lei estadual, outra lei, aqui teve duas, aqui teve uma, aqui teve três, né? E vai assim por diante, que é para vocês verem e fazer as inferências que vocês acharem interessante. E aqui, 2022, vai estar aqui o Rio Grande do Norte, tá, gente? A nossa lei aqui, 2022. Se a gente pegar tudo aquilo e diminuir um pouquinho para ver por região, né, a gente consegue ver aí que a região sudeste tem tanto a região sudeste quanto a sul tem grande parte das reservas criadas por âmbito estadual e municipal, né, e aqui é mais clarinha que é federal. Região nordeste e centro-oeste, como a gente já tinha visto lá atrás, né, ainda não está meio a meio, mas tem uma boa parte já sendo criada. E a região norte, porque a região norte tem uma característica diferente, né, gente? Primeiro que as unidades de conservação públicas lá têm vamos dizer assim, uma grande eficiência. Então, de certa forma, o que se destacou lá foi isso. Mas ainda assim, com certeza, temos potencial naquela área, naquela região, e eu sei de muitas pessoas interessadas ainda de criar reservas lá na região norte, tá? E aqui, para vocês verem com detalhes, né? Porque aí, vocês olhando aqueles gráficos depois com calma, porque isso aqui é um material, de certa forma, até de estudo, para vocês verem com calma direitinho, olhar, associar, né? E ver como é que foi os marcos legais dos estados, os anos em que esses marcos legais foram publicados, foram criados, né? Hoje, a gente tem quase todo o Brasil, né, coberto com leis. No caso aqui, eu só destaquei os estados, tá, gente? Mas nós temos vários municípios, vários mesmo, principalmente no Rio de Janeiro, tem também, no caso, acho que no Distrito Federal, Manaus, tem vários municípios. Rio de Janeiro tem vários municípios, Varriçai, que é uma marca muito grande também nas RPPNs, vocês podem se aprofundar mais. Mas só faltam 2 estados no Nordeste e 4 no Norte, se a gente fosse olhar assim, para ter ali uma lei específica e uma legislação própria que traz ali alguns benefícios e facilitações de incentivo e implementação de RPPNs, tá? Como eu falei para vocês, está aqui o Rio Grande do Norte aqui em 2022, os pioneiros que foi ali Mato Grosso do Sul e Paraná. No Nordeste, né, a gente teve Pernambuco como pioneiro ali em 97, né, depois vem Minas Gerais em 98, Santa Catarina, e segue-se assim vários outros. O marco legal inicial e tem um marco legal atual, tá, gente? Porque teve alguns que fizeram atualizações. E se a gente olhar isso por âmbito de criação e pelas unidades de federação, a gente vê aí essa realidade. Por que eu acho importante mostrar isso também? Porque a gente consegue, a partir disso, de repente, ver como que está funcionando isso nos estados, e será que algum estado tem um destaque diferente? Será que tem alguma coisa que eu posso agregar de informação que está sendo uma experiência que está sendo vivida lá e que eu posso trazer para cá? Então, assim, o compartilhamento e a troca de informações
é muito importante nesse sentido. Não é aqui, quando a gente coloca isso, não é para fazer um ranking, não é para dizer que um é mais que o outro ou menos, não é nada disso. É para a gente poder ter um retrato da realidade dentro daquela discussão específica e ver o que de repente pode estar acontecendo para a gente agregar informação e buscar essas trocas, tá certo? Então, a gente vê aí Minas Gerais e Paraná, continuando aí com os maiores, né? Você vê aí Alagoas com bastante criação em âmbito estadual, né? A Bahia também, dividido ali, estadual e federal, e assim por diante, né? Vou passar aqui, deixa eu só ver que horas são para eu poder... Ah, beleza, tá ok. Muito rapidamente, eu já estou chegando no fim, tá bom? Para a gente ter um tempinho de conversar, para quem se interessar. Eu vou falar aqui sobre esses marcos de eventos, porque não só os marcos institucionais legais explicam, né, que eu vou trazer eles aqui também, podem explicar essa dinâmica. Como eu disse, não é uma explicação única, ela é múltipla, que tem uma relação com a questão espacial, tem uma relação com a questão política, tem uma relação com a questão social, enfim, nada se explica sozinho, mas ali no início, em 90 e 96, eu vou voltar aqui rapidinho para vocês verem aqui, que vocês veem que são bem menos, né, que foram criadas ali naquele tempo, estava mais tímido. O que se fala muito dos estudos que nós fizemos com proprietários e que de vários estudos, não é só um, tá, gente? Eu posso passar depois para vocês vários que foram feitos em alguns estados e nós temos 3 em nível nacional, em anos diferentes, que fizeram levantamentos com entrevistas com proprietários, é que havia muito entrave no órgão ambiental. Aí o que se diz? Que naquele tempo, imagina, 90 e 96 o IBAMA, vamos pensar na época política, né? Vamos buscar aí na memória. Falta de recurso humano e financeiro para o encaminhamento dos pedidos de criação. Muitas vezes porque, por exemplo, a etapa da vistoria técnica é uma etapa obrigatória. E aí você não tinha funcionários, né? E às vezes passava anos, né, no entrave ali no órgão ambiental para poder ter o reconhecimento dessa criação. E fora que existia o que se relata, tá, gente, é que existia um desconhecimento dos governos e até talvez uma ausência de interesse a respeito mesmo do que fossem as RPPNs, né? Então, foi um tempo aí em que foi um pouco mais tímido. Depois de 96, que criou-se ali o decreto, teve uma atualização da norma, aquela coisa toda, e partiu para a questão dos estados e, enfim, da localidade. Quer dizer, 5 novas leis foram criadas, alguns estados que passaram a ter dispositivos, como a gente viu lá na tabela, mas não só isso. Foi nesse período também que aconteceu o primeiro Congresso Nacional de RPPNs, onde os proprietários se reuniram, aqueles que já existiam, para poder debater. Isso aqui é que a gente vê e fala sobre a questão de participação social, né? Essa organização, essa mobilização de articulação social é importante. Nesse período também foram criadas várias associações de proprietários, certo? Associações no Rio de Janeiro, associações no Mato Grosso, associações em vários lugares, algumas dessas muito importantes, e se a gente for olhar lá atrás, a gente vê que vários estados que estão, vamos dizer assim, entre aspas, mais à frente, são os estados que se mobilizaram localmente há mais tempo do que outros, né? Porque isso também, essa questão temporal, é importante a gente entender que o resultado e o fruto das coisas, ele caminha dessa forma. Quanto mais tempo você está construindo uma coisa, você vai ver frutos mais robustos, né? Ali na frente. E também foi uma época de muita profusão de projetos, né, projetos específicos, voltados para a criação de RPPNs, incentivo mesmo de criação de RPPNs, inclusive com apoio internacional, da Nature Conservancy e várias outras organizações internacionais que financiaram para que esses incentivos e essas criações fossem concretizadas, né? Passando um pouquinho mais para frente, na faixa ali de 2003, 2009, a gente continuou no processo de criações, foram 8 novas leis, e a gente vê como um destaque uma fase de muitos apoios governamentais estaduais, porque nessa linha do tempo, a gente vê também que houve fases em que os estados, os órgãos ambientais dos estados, aqueles estados que se destacaram, foi onde houve um apoio técnico importante, entendeu? Aos proprietários, e isso daí está colocado no resultado daquela dinâmica,
né? Criação de programas de incentivo locais, feito inclusive pelos próprios governos, não só por organizações não governamentais, né? Existe, por exemplo, nesse tempo, foi criado o programa de incentivo de criação de RPPs no Rio de Janeiro, né, que é muito, até hoje, se eu não me engano, ele existe. No Paraná também foi criado projetos específicos de incentivo. Também foram criados programas de incentivos específicos de bioma. Nessa época aí, 2003, 2009, no Pantanal e no Cerrado, vocês vão ver que, se a gente for olhar lá no painel da Confederação da RPPN, as que foram criadas nessa fase, vão ver muitas na Chapada dos Veadeiros, que foi um projeto específico, né, da Chapada dos Veadeiros. Então, assim, percebam que a dinâmica ela é movimentada, né, por vários fatores, que vai desde a questão mesmo, quem puxa para o lado, não, conservação, prioridade por conta de um bioma, não, alguma questão política, porque teve aqui uma movimentação, uma articulação, não, então, assim, observem que é um jogo que tem muitas pecinhas e nada vai sozinho, né? E também houve muitos editais de ONGs, né, que ajudaram aí nesses incentivos, né? Teve o PIRMA, que foi um específico da SOS Mata Atlântica, também com apoio internacional, que financiou, né, georreferenciamento das reservas particulares, que alguns, e apoio técnico também para outras coisas, plano de manejo, enfim. Então, a gente vê aí que a soma das coisas é que acaba mexendo com essa dinâmica. E a gente nota, né, como eu mostrei para vocês lá atrás, se vocês estiverem com a imagem na cabeça ainda, coisa tímida já nos últimos anos, né, e a gente vê que houve, de fato, uma queda nos apoios. Isso daqui, gente, eu estou falando baseado numa pesquisa que eu realizei, tá, em que eu fiz perguntas sobre como eram esses apoios, quais foram as dificuldades. A gente ainda vai ter uma aula amanhã, que eu vou trazer mais detalhes sobre isso, dentro da questão de desafios e motivações, que vocês vão poder ficar um pouco mais aprofundados na temática, mas tem bastante referência nessa minha pesquisa e também nos estudos que já existem publicados locais, tá? Livinha, Pois não. Só te avisando, a gente já está próximo do nosso horário final, né? Tô acabando, tá bom. Tá bom. E voltando aí, só para a gente falar mais rapidinho, né? A gente vê nos últimos tempos uma questão de uma maior inércia, uma desmobilização, e a gente está numa fase agora de retomada, tá? A gente, vamos dizer assim, a ideia é que a gente faça essa retomada. Não importa a gente dizer aqui as razões, cada um vai... se a gente for falar do ponto de vista político, social, econômico, talvez a gente encontre alguns fatores, porque houve desmobilizações, participativa, inércia institucional, queda de apoios, né? Mas a gente está numa época de retomada que ainda está um pouco tímida, mas a gente pode mudar essa história, tá bom? E aqui eu vou finalizar, tá, a apresentação, mostrando só o potencial que a gente tem de conservação em terras privadas, tá bom? Esse trabalho foi um trabalho que foi publicado em 2021, tá? Pelos Silva e outros autores, né? Que é um pesquisador brasileiro. E aí ele mostra aí esse potencial por biomas, tá? Como é que a gente está hoje na RPPN? Como é de 2021, a gente está vendo aí que tem 800 mil hectares de RPPN, a gente já está com um pouquinho mais, né? 835 mil. Mas a gente tem aí cerca de 522 milhões de terras privadas no país, né? De vegetação nativa nessas terras privadas são 271 milhões de hectares, porque esse númerozinho aí está em mega hectare, tá bom, gente? E que nós, de APP mais reservas legais, temos quase aí 200 milhões. E por que eu trago isso de maneira esmiuçada? Podemos e lembremos, RPPNs podem estar sobrepostas às reservas legais e a gente pode trazer aqui, vamos dizer, instrumentos, ferramentas de proteção a essas áreas, né, transformando elas, colocando o status nelas de unidade de conservação, sem perder o direito à propriedade, e a gente conseguir talvez melhores resultados aí para a nossa conservação da biodiversidade, tá bom, gente? Obrigada. Eu sei que eu falo rápido, corrido, mas eu espero que vocês tenham conseguido absorver aí alguma coisa, viu?